Graça e paz, meus amados, juntos novamente para adorarmos o Senhor em mais essa ocasião oportuna que Deus nos permite, com toda essa liberdade, ainda que de quarentena, né? Uma quarentena entre aspas, é verdade, porque o mundo está aí vivendo uma aglomeração constante, o Brasil então nem se fala. Mas enfim, de qualquer forma, de certa forma, estamos aí meio que isolados, mas mesmo assim, como eu sempre digo, sempre juntos, porque no corpo de Cristo, na igreja, na família de Deus, não há distâncias, nós estamos sempre unidos. E mais uma vez estamos aqui para juntos entendermos alguma coisa que Deus queira nos falar nesse momento. Em meio a tantas vozes que se levantam nesse momento, vozes de Deus, é verdade, e em outras situações nem sempre, mas é sempre bom quando nós podemos ter a certeza de que Deus mesmo está falando aos nossos corações. E eu tenho essa certeza, porque minha vida toda tem sido dedicada para isso, para que eu seja a boca dele na vida das pessoas, que ele me use como um profeta seu. E é nessa qualidade que hoje nós estamos aqui, querendo conversar um pouco sobre a situação atual, sobre o momento existencial que você está passando, está vivenciando nesse instante, enfim, entender o que Deus tem para nós. A verdade é que esses dias têm sido dias de muita agitação. Nós vivemos num mundo agitado, onde tudo tem que acontecer rápido demais, e acontece rápido demais. Eu até costumo dizer que essa geração atual é a geração fast food, é a geração drive-thru, é aquela geração que precisa de tudo rápido, para consumir rápido, para não perder tempo, né? Consequentemente, tudo aquilo que consome tempo, que leva tempo, tudo aquilo que é demorado, né? Entre aspas, ou é muito comprido, é muito longo, chateia, causa irritação. E não é à toa que as pessoas têm vivido assim, agitadas, irritadas, né? Então hoje a geração por si só quer rapidez. E quando as coisas se delongam demais, começam a ficar mais complicadas. E isso gera uma agitação ainda maior na alma da gente, no coração da gente, no coração da atual geração. Por exemplo, assistir um filme longo, não são todos que gostam. Você pega um filme agora aí de 3, 4 horas, você fala, você é doido, vou passar 4 horas sentado aqui, comendo pipoca e assistindo esse filme, né? Um livro de muitas páginas. O pessoal gosta de ler livros curtos, com mensagens curtas, geralmente de autoajuda, né? Mas ler um best-seller, ler um livro muito grande, muitas páginas, as pessoas não gostam, começam e param. Tem pessoas que começam a ler 5, 6, 8 livros no ano, não terminam nenhum. Outros tantos gostam de comprar, né? Gostam de títulos, mas a verdade é que engavetam lá ou põem na mesinha da cabeceira da cama e fica lá e não lê, e passa o ano e não leu aquele livro que comprou, aqueles livros que compraram, né? Uma viagem a um lugar distante, por exemplo, hoje você pega a família e fala, vamos viajar aqui, por exemplo, na nossa situação, nós estamos aqui na região sudeste, né? Então, vamos subir no mapa, né? Vamos para o Nordeste, vamos conhecer as praias do Nordeste, mas vamos fazer uma viagem de automóvel, né? Então, nós vamos gastar aí uns 3 dias para chegar lá. Nós vamos parando, a gente vai parando numa pousada aqui, num hotel ali, curtindo uma cidadezinha nova aqui, uma prainha acolá, e vamos nos divertindo. Não, de jeito nenhum. Vamos de avião. Avião, 3 horas aí, 4 horas no máximo nós chegamos. Ixi, não precisa muita coisa. Vou gastar 3, 4 dias de viagem, só posso gastar 3 horas para chegar lá. Então, é uma geração que gosta de coisas rápidas, que não gosta de perder tempo, que não gosta de se demorar muito em alguma atividade. Então você imagina a irritação, por exemplo, numa fila, né? No trânsito. O trânsito é uma loucura, as pessoas estão se batendo, estão se matando por conta dessa agitação louca no trânsito. E o que dizer dessa bendita, para não dizer outra coisa, né? Pandemia que não acaba mais, parece que não tem fim. Quando o mundo pensa que está melhorando, começa a complicar tudo de novo. E aí fica aquela discussão, né, sem fim.
isso é política, isso é ideologia, isso realmente é um fato que está ocorrendo nessa densidade toda, enfim, e começa-se a teoria do caos, do apocalipse. A verdade é, o mundo está agitado, as pessoas estão agitadas, as pessoas estão irritadas, e em meio a essa tribulação toda em que nós vivemos, em meio a esse mundo agitado, em meio a almas agitadas nos tempos atuais, Deus tem uma palavrinha para você nesse momento. Sabe qual é a palavra de Deus para o teu coração nesse momento de agitação, de perturbação, de tribulação? Sossegai. Sossegai. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesse momento tão agitado, de tanta tribulação que você está vivenciando. Sossegai. Até porque Deus continua no trono. Com agito ou sem agito, Deus não saiu do lugar dele. Qual é o lugar de Deus? O trono. Em momentos de dificuldade, em momentos de dor, em momentos de agitação, em momentos de tristeza, de profunda confusão mental, sentimental, confusão na alma, né? A gente acaba, de repente, por até desacreditar de que Deus esteja agindo em nossas vidas, pelas nossas vidas, em nosso favor, porque é tanta correria, tanta coisa acontecendo, que parece que Deus deixou de ser Deus. Parece que as coisas saíram até do controle do Altíssimo, né? E geralmente é assim, quando sofremos uma perda muito grande, uma dor muito grande, uma tristeza, quando somos magoados, frustrados, é fácil nós, por alguns momentos, pensarmos que Deus perdeu o controle, que Ele já não governa mais as coisas. Salmo 115, versículo 3 diz assim, olha: mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, Ele continua no governo. Nossas vidas podem estar até um caos, as nossas circunstâncias podem estar insuportáveis, mas creia, Deus não esqueceu de nós. Ele não esqueceu de você. Ele está trabalhando em nosso favor, nesse exato momento, em meio a essa agitação da tua alma. Ele está trabalhando em silêncio, é verdade, mas está trabalhando em você e por você. Aí você fala, poxa, mas eu não percebo, eu não consigo perceber Deus atuando, agindo na minha vida, pela minha vida, né? Fazendo algo a meu favor, eu não consigo ver. Pode ser que esse agir silencioso de Deus seja, como eu já preguei uma vez sobre isso, para chamar tua atenção. Sabe aquele lance? Eu pelo menos fui criado assim, hoje em dia a coisa está meio diferente, né? Mas em casa, quando a gente era criança, e de repente os adultos estavam conversando, e a gente fazia uma bagunça, a gente fazia um barulho, alguma coisa assim, e o pai chamava a atenção, e de repente a gente não ouvia, ou fingia que não ouvia, né? E de repente, um silêncio profundo na sala, e eu já olhava para o meu pai. E aquele olhar do meu pai para mim, mesmo em silêncio, falava e falava muito. Ou seja, ele estava chamando a minha atenção, mas eu, por algum momento, não estava prestando atenção nele. Ou, de repente, tapei meus ouvidos para não ouvir, porque eu queria continuar fazendo o que eu estava fazendo. Mas, através do silêncio dele, ele conseguiu chamar minha atenção para que alguma coisa não estava legal. Ele estava querendo me comunicar alguma coisa. E, às vezes, Deus pode estar fazendo isso com você. Você está nessa agitação toda e parece que ele não fala nada. Ele está ali em silêncio. Mas nesse silêncio, ou através desse silêncio, ele pode estar querendo chamar a tua atenção. Querendo parar você, a fim de você poder ouvi-lo. Quem sabe, Deus se calou por amor. Porque em meio a essa agitação, às vezes você faz tantas besteiras, que se Deus continuasse falando, viria algo não muito gostoso para o teu lado. Explico. Pega o Velho Testamento. Qual é a última palavra
do Velho Testamento. Depois dá uma olhadinha lá em Malaquias, você vai encontrar maldição. Depois dessa palavra, Deus cerra os seus lábios para com a humanidade, particularmente com o seu povo Israel, naquele momento. E por 400 anos, 4 séculos, Deus não levanta a voz profética no mundo. E só vai abrir a sua boca de novo para falar com a humanidade através de João Batista, quando este começa a anunciar a chegada do reino de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que Deus não continuou falando? Ele não continuou falando porque talvez, se ele continuasse falando para aquele povo que teimava em não ouvi-lo, a consequência disso tudo seria maldição. Mas graças a Deus, que ao final do Novo Testamento, quando você está terminando o último capítulo, o último versículo do Apocalipse, você vai lá e você encontra a palavra graça, favor imerecido. Então, meu amado, o que eu quero dizer com tudo isso é que muitas vezes Deus pode estar silencioso na tua vida, e esse silêncio, além de ser para chamar a tua atenção, como eu já disse, pode ser também uma prova de amor. Porque se ele continuasse falando do jeito que você não vinha ouvindo, poderia vir maldição sobre a tua vida. Mas por amor ele se cala, para quando você novamente olhar para Deus, quando ele novamente tiver a tua atenção, ele possa te falar de graça. E é isso que ele está falando para você nessa noite. Hoje ele está abrindo a boca e falando com você e dizendo que ele tem graça, ele tem favor imerecido para você. Portanto, meu amado, sossegai. Sossegai, até porque há coisas que fogem do nosso controle. Então, você ficando agitado ou não agitado, tem coisas que você não vai poder controlar, não tem o que fazer. Esse é um fato que as pessoas custam a entender, custam a aceitar, porque é desconfortável, né? É uma coisa que não é muito legal você saber que tem uma situação que é adversa, mas que quanto a isso você não pode fazer absolutamente nada. Foge ao teu controle, sai das tuas mãos. Por exemplo, alguém do seu círculo de intimidade, do seu oikos, como diz no grego, né? Tua família, enfim, o teu ambiente mais íntimo, teus amigos mais íntimos, de repente num ministério, a sua liderança, né? De repente numa empresa, são ali aqueles que estão à frente da empresa contigo, eu não sei. Mas em algum momento alguém toma uma atitude e nem te consultaram, você nem estava sabendo o que estava acontecendo, e daí vem a bomba, olha, aconteceu isso, por quê? Ah, porque fulano fez aquilo, e você não estava nem sabendo, ninguém te consultou para fazer aquilo e deu errado, e esse erro te alcançou, e o que você pode fazer por isso? Nada. Se você soubesse antes, talvez você tivesse evitado, mas a coisa ocorreu de uma maneira que foge ao teu controle. Outro exemplo, dentro de casa, na família, tem muitos familiares que estão fazendo gol contra. Em vez de ajudar a família a crescer, a se edificar, a ser bênção, está lutando contra, está jogando para o adversário, está fazendo gol contra. É filho que desobedece, que vai e peca, que vive uma vida contrária aos princípios que você vive, que você ensina. De repente é um cônjuge que de uma hora para outra vira a cabeça e começa a trair o marido, e começa a trair a esposa, e começa a sair de casa e faz da família uma bagunça. É como se atirasse uma bomba atômica no centro da família. E de repente, tudo que estava ali, tão bem controlado por você, foge do seu alcance. Isso pode acontecer até com uma enfermidade. Então, não é o que você quis, não era o que você estava planejando. Foge ao teu controle. Uma outra pessoa fez, alguém pecou e esse pecado te atingiu. Até porque pecado é abrangente.
O pecado, ele não atinge apenas aquele que o pratica, o faz, mas atinge também aqueles que estão ao seu redor. Um exemplo muito claro disso é Jonas. Deus dá uma ordem para Jonas, para ele ir para Nínive e pregar em Nínive. Ele pega um barco e vai para outro local totalmente, quilômetros e quilômetros de distância de Nínive. O que acontece? Esse barco começa a afundar. E por que o barco estava afundando? Era por causa do comandante? Era por causa da tripulação? Era por causa dos outros passageiros? Não, era por causa de um só, por causa de Jonas. A desobediência de Jonas, o pecado de Jonas estava afetando a vida de toda aquela tripulação, de todos aqueles que estavam naquele barco. Então, situações assim não dependem da gente. A gente não queria. Mas de repente a gente se vê em meio a uma situação difícil e não podemos fazer absolutamente nada. Por quê? Porque aquela situação não está sob o nosso controle. Isso é terrível. E deixa eu te dizer outra coisa. Tentar controlar uma situação que não pode ser controlada, tentar mudar uma situação ou uma pessoa que não pode ser mudada por você, né? Pelo menos por você não pode ser mudada, só aumenta a tua frustração, só aumenta o teu desespero, a tua agonia, essa agitação na tua alma e não resolve nada. Sabe? Não se esqueça, olha, existem circunstâncias e pessoas que a gente não pode controlar, que fogem do nosso controle. Uma vez eu lendo um livro, o autor conta uma experiência própria. E nessa experiência própria do autor, ele falou muita coisa ao meu coração e me ajudou muito na maneira de eu ver, de eu encarar, de eu agir na vida. Ele disse que quando ele casou, ele descobriu que a mulher dele não fechava gavetas. Ela tinha um terrível hábito de sempre que abria uma gaveta do guarda-roupa, da cômoda, enfim, qualquer gaveta que ela abrisse, ela não fechava. E ele gastou muito tempo discutindo, tentou na paz, tentou no amor, tentou na guerra, tentou quebrando pau, falando grosso. Não tinha o que fizesse aquela mulher fechar gavetas. Um dia, a filhinha do casal, andando num cômodo da casa, tropeça e cai com a perna, com a coxa, em cima da ponta daquela gaveta e aquela ponta de gaveta rasga a perna da sua filha. Aí foi uma correria, pega a menina e carrega para o hospital e vai, e graças a Deus não houve algo mais grave, mas tiveram que dar pontos e ficou uma cicatriz no local. E quando ele viu aquilo, ele falou, não vou precisar nem falar mais nada. Agora que ela sentiu na pele que uma filha dela se machucou por conta desse terrível hábito de não fechar gavetas, vai bater juízo. Ela vai mudar e vai começar a fechar a gaveta. Prosseguindo a vida. E ela prosseguiu, deixando as gavetas abertas. Nem com a sua filha sofrendo o que sofreu, aquela mulher começou a fechar gavetas. Moral da história. Tem gente que vai viver deixando as gavetas abertas. E tem outras que vivem para fechar gavetas. Você escolhe. Mas não tem como você muitas vezes tomar uma situação nas tuas mãos e resolver do jeito que você gostaria. Então, sossega. Adianta ficar agitado? Adianta ficar mais desesperado do que já está? Se tem situações que você não pode controlar. Eu quero terminar essa parte dizendo, ou lendo aqui, uma frase que é muito conhecida, tem até em caminhão, em bolé de caminhão, essas coisas todas. E diz assim, que Deus nos dê força para mudar as coisas que podem ser mudadas. Serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas. E sabedoria para entender a diferença entre elas. Sossegai. Sossegai, pois tudo concorre
para o nosso bem, se é que amamos a Deus. Até entendo, que não dá para entender isso com a mente humana. Quando eu digo a mente humana, é porque a Bíblia fala sobre uma mentalidade espiritual também. Mas com uma mente meramente humana, sem o poder influenciador do Espírito Santo, é impossível entender isso. Como é que tudo pode concorrer para o meu bem? Como é que essa dor pode concorrer para o meu bem? Como é que essa desgraça que aconteceu pode concorrer para o meu bem? Não tem como a mente humana entender uma coisa disso. Nós precisamos ter a mente de Cristo para conseguir entender a coisa que a mente humana não consegue entender. Nós precisamos da revelação de Deus e para isso nós temos que estar em Cristo, não tem outro jeito. A palavra de Deus diz assim, olha, Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porém, quando vivemos em meio a uma tragédia humana, a mente humana se pergunta, como é que, por exemplo, nessa situação de pandemia, eu perder meu emprego, eu fechar minha empresa, vai concorrer para o meu bem? No que isso está concorrendo para o meu bem? Não dá para entender. Com a mente humana não dá para entender. Como que ser traído por um amigo, por um parente, por um irmão, por um cônjuge? Como entender que isso de alguma forma vai contribuir para o meu bem? Porque a Bíblia está dizendo que todas as coisas, não apenas algumas coisas, ou as boas coisas, mas todas as coisas, inclusive essa pandemia que está ocorrendo no mundo, contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Como entender isso? Não dá para entender. Como que, por exemplo, contrair essa enfermidade, né? Como estar aí com o coronavírus, aí com o Covid-19? Como isso pode concorrer para o meu bem? Como pode concorrer para o meu bem? Eu tenho um parente, um ente querido, um amigo amado, lá enfiado dentro de uma UTI, entubado, de barriga para baixo, mais de um mês. Ou quem sabe, né? Você mesmo ter vivido essa experiência e de repente você fala, como que isso pode concorrer para o meu bem? Eu não sei, talvez você possa estar ouvindo isso, vendo essa mensagem agora, num hospital. Talvez você foi diagnosticado positivo aí para a Covid-19 e pode ser qualquer outra moléstia. E você está internado e está ouvindo essa mensagem e está se perguntando, mas pastor, como isso pode concorrer para o meu bem? 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14 diz assim, ora, o homem natural, mente humana, não compreende as coisas do Espírito. Deus falando que todas as coisas concorrem para o nosso bem. Por quê? Porque lhe parecem loucura. Agora o versículo termina dizendo assim, não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se eu não tiver o Espírito Santo de Deus em mim, agindo em mim, por mim, interpretando a vontade de Deus ao meu coração, me revelando as coisas sobrenaturais que estão aí em meio à nossa vida natural, eu não vou entender, não vou aceitar mesmo. Então o homem natural, aquele que não age e não é influenciado pelo Espírito Santo de Deus, que não tem a revelação do alto, aquele que não nasceu de novo, que não tem Jesus por Senhor da sua vida, esse não pode entender que as situações mais adversas que sejam da vida venham de alguma forma contribuir para o seu bem. Não dá, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, como disse o apóstolo Paulo aqui, não pode entender essas coisas. Mas um pouquinho mais para frente, no versículo 16, ele termina dizendo assim, mas nós quem? Aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, habitando dentro de si, influenciando as suas atitudes, a sua mente, o seu pensar, renovando a sua mente, se revelando ou revelando os mistérios de Deus para o seu coração. Nós
temos a mente de Cristo. Está lá, 1 Coríntios 2,16. Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo, o homem natural não entende essas coisas, mas o espiritual tem a mente de Cristo. Por isso, eu e você, que somos cristãos, podemos entender que essas coisas concorrem para o nosso bem. E se você está me ouvindo e ainda não entregou tua vida ao senhorio de Cristo, entenda, é por isso que você está tão agitado assim, porque você não consegue perceber o agir de Deus na sua vida em meio a situações adversas. Mas quando se tem a mente de Cristo, nós entendemos que todas essas coisas, de alguma forma, vai contribuir para o nosso bem. Se é que realmente amamos a Deus. E eu espero que você ame ao Senhor. Agora entenda, eu não estou aqui dizendo que todas essas tragédias que estão se abatendo sobre a humanidade ou que venham a se abater sobre a sua vida são boas e agradáveis. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a dor é agradável, que a tristeza é agradável, que a tribulação é agradável, que a enfermidade é agradável. Não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus pode usar essas coisas a favor daqueles que o amam. Aqueles que estão do lado de Deus nessa vida contam com Ele em meio às adversidades da vida, porque as adversidades vão bater na porta do crente e do não crente, do cristão e não cristão, daquele que tem a mente natural e daquele que tem a mente espiritual. Não tem jeito, vai bater na porta dos dois. A grande diferença é que um vai passar por tudo isso atribulado, angustiado, revoltado, e o outro vai entender que de alguma forma essas coisas adversas estão contribuindo para o seu próprio bem. E que mesmo que ele não entenda, que ele não perceba Deus naquela situação, ele está agindo, ainda que em silêncio, mas ele está agindo em seu favor. Transformar o mal em bem, uma situação adversa em algo positivo, é especialidade de Deus. Veja, por exemplo, em Gênesis 59, enfim, não só ali na marca, eu vou ler 2 versículos 59, está tratando da história de José, está falando de José, aquele José que foi traído pelos irmãos, os irmãos tinham inveja dele, aí foi traído, pensaram em matar ele, aí uns entraram no meio e falaram, não, mata não e tal, jogaram ele no buraco, depois tiraram ele do buraco, venderam ele por uma caravana que estava indo para o Egito, chegou lá no Egito, ele é comprado lá por um homem rico e poderoso, fica na casa dele ali, Deus começa a abençoar ele ali, ele começa a se recuperar daquele trauma todo, e daí a mulher do cara começa a dar em cima dele, ele rejeita a mulher do cara invocada porque ele tinha rejeitado ela, vai e cria uma situação para acusá-lo de tentativa de estupro, de abuso, e aí ele vai parar na prisão e fica um tempo ali, depois ele sai dessa prisão, e daí ele chega a ser o segundo no reino do Egito, só perdia para Faraó, depois de Faraó não tinha para ninguém. Esse José enfrentou todas essas adversidades. E depois, lá na frente, quando o mundo está passando por uma fome muito grande, e aí os seus irmãos, que já não o vinham há anos, vão até ele sem saber que era ele, para tentar sobreviver e ter comida, porque era o único lugar que tinha comida, era o Egito. Então ele se faz revelar aos seus irmãos, e os seus irmãos ficam atordoados, sem saber o que estava acontecendo. Passa mais um tempo, ele chama toda a sua família, os seus pais, seus irmãos, os familiares dos irmãos, enfim, para irem morar no Egito, cobertos por ele, protegidos por ele. E ali eles vivem muito bem até que o pai finalmente morre. E quando o pai morre, aqueles irmãos se reúnem e falam, olha, agora papai morreu. Papai morreu, José vai querer castigar a gente pelo que a gente fez para ele. Então eles criam lá um esquema e vão lá tentar conversar com José para que José não se vingasse deles. E olha o que José vai dizer. Gênesis 59, versos 19 e 20. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem.
vocês fizeram mal para mim, realmente o mal veio sobre mim, o mal se abateu sobre mim, porque vocês aprontaram comigo. Mas esse mal que se abateu sobre mim, Deus o transformou em bem. Especialidade de Deus. Pegar algo adverso na nossa vida e transformar em algo positivo. Pegar uma maldição sobre a nossa vida e transformar em bênção. Quer ver outro caso? Claro. Israel, quando ele está para conquistar a terra prometida, Canaã, sob a liderança de Josué, né? Moisés vai até a portinha, depois da fronteira para dentro ele não poderia entrar, né? Porque ele tinha desonrado a Deus diante do povo, vocês conhecem muito bem a história. Então Deus levanta Josué para levar aquele povo lá para dentro. E está ali Israel perto de entrar na terra, próximo ali ao Rio Jordão, ali nas regiões do Mar Morto, e região que na época, né, dos Moabitas, dos Amonitas, enfim, um grupo ali se reunia ali, e o rei do lugar se assusta com a presença dele, porque já sabia da fama daquilo que Deus fazia em prol daquela nação. Então, ainda que fosse um povo não muito numeroso, mas era muito poderoso por causa do seu Deus. E aí ele fala, batalha aqui no mano a mano não vai dar certo, ainda que a gente seja um número maior. Vamos partir para o lado espiritual. E ele manda chamar um mago, um encantador, um feiticeiro. Alguns o tem por profeta, esquece. Se depois você quiser conversar em off comigo, a gente pode conversar. Balaão nunca foi profeta de Deus, tá? Nunca foi. Abrir boca, Deus abre até de mula, de jumento. Ele falou que até as pedras clamariam em determinada situação se o povo se calasse. Mas dizer que Balaão foi profeta de Deus, esquece. Ele era como que um feiticeiro e poderosíssimo, de muita fama. E aquele rei, sabendo que aqueles a quem Balaão amaldiçoasse eram amaldiçoados, e aqueles que Balaão bendissesse, né, ou abençoasse, seriam abençoados, ou seja, aquilo que ele falava se cumpria no mundo espiritual, ele dava uma ordem e se cumpria no mundo físico, e eles vão lá e contratam Balaão por muito dinheiro, prometem riqueza a Balaão para que ele amaldiçoasse Israel. E ele até tentou, por várias vezes ele tentou. A Bíblia nunca diz que ele não tentou amaldiçoar. Ele tentou sim, só que ele não conseguiu. E olha o que a palavra de Deus diz lá em Neemias capítulo 13, versículo 2. Tá? Neemias, tempos depois, Israel já estava dentro da terra, enfim, é outra situação histórica. Mas Neemias está falando justamente dessa época em que Balaão foi amaldiçoar a Israel. Olha o que Neemias diz, ele diz assim: tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Então, todas aquelas coisas adversas que vêm contra a nossa vida, contra a vida daqueles que creem, daqueles que amam a Deus, de alguma forma vão concorrer justamente para o contrário, para o bem. Toda maldição se transformará em bênção. Toda negatividade se tornará em algo positivo, porque Deus é especialista em fazer isso. Creia, Deus pode usar essa situação tão contrária, tão adversa na tua vida, tão triste, tão difícil em que você está vivendo, para promover o maior bem na tua vida. Por isso, sossegai. Sossegai, pois Deus é o nosso Pai. Sossega. Ele é nosso Pai. E ele disse: vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os filhos, que dirá eu? Deus é Pai. E talvez você não tenha uma visão muito boa de Deus, porque você não teve um relacionamento muito legal com teu pai. Talvez teu pai não foi pai com P maiúsculo mesmo. Não honrou o nome de pai.
Talvez o teu pai te deixou marcas indeléveis na alma. E por isso, quando a gente fala que Deus é teu pai, você fica com uma cara de cabo de guarda-chuva, né? Mas olha, Deus é o Pai perfeito. Deus é Pai. Sossega. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam quem? Jesus Cristo, como Senhor, Salvador da sua vida, todos que se entregaram ao senhorio de Jesus, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você entregou a sua vida ao senhorio de Jesus, nesse mesmo instante, você passa a ser filho de Deus. E a palavra de Deus não mente. Deus passa a ser teu Pai. Isso é maravilhoso. Até porque quando nós somos crianças, nós entendemos que o nosso Pai aqui na Terra é o ser mais poderoso do universo. É o homem mais forte. E não é raro nos colégios, né, na terra infância, você encontrar as crianças na discussão: meu pai é o mais forte, não, o meu é mais forte, meu pai é mais poderoso, meu pai bate no seu, não, o meu acabava com o seu, porque para a criança, para o filho, para a filha, o pai é o ser mais poderoso do universo. A verdade é que crescemos, e aí, como disse Fábio Júnior na sua canção, de herói o pai passa a ser bandido. Aí você começa a ver as imperfeições do seu pai e você entende que o pai não é esse ser todo-poderoso que você pensava. E isso gera uma frustração muito grande e que às vezes a pessoa leva para o resto da vida. Mas eu quero te dizer nesse momento que em Cristo Jesus, finalmente e verdadeiramente, nós podemos ter o Pai mais poderoso do universo, que, diga-se de passagem, até mesmo criou esse universo. Nós podemos nos tornar filhos de Deus e ter por Pai, verdadeiramente, o ser mais poderoso do mundo. E se temos por Pai o ser mais poderoso do mundo, eu te pergunto, por que temer? Tudo que tiver que acontecer contigo, vai ter que passar pelo teu pai primeiro. Pai é assim. Pai está à frente da família. Pai está à frente dos filhos. E segura a bronca de tudo aquilo que vier contra os filhos, porque ele é pai. Só que é um pai limitado. É um pai que também é pecador. É um pai que está sujeito a falhas. Mas quando nós pensamos que nós temos um outro pai, maior do que tudo que todos, então por que temer? Se sabemos que tudo aquilo que possa nos atingir tem que passar por ele primeiro, tem que ter o crivo dele. Sossega. Sossega. Para que esse desespero todo? Mas pastor, a pandemia, a doença, o Covid... Ei! Deus está acima disso tudo. O nosso Pai está no governo, como eu já disse, ele não deixou o trono não, ele continua lá. O mundo está numa tremenda crise, o céu não. Nós não podemos com uma série de situações, mas o nosso Pai, ele pode. Deixa eu te contar rápido aqui uma historinha, bem rapidamente. Conta-se que em meio a uma grande tempestade, um navio atravessando aí os oceanos, começou como que a afundar. A tempestade estava muito forte e a tripulação entendeu que não ia conseguir fugir daquela situação. Pensou, né? Já passamos por situações tão terríveis, já passamos por tempestades tão gigantescas, mas essa não vai ter jeito. Essa o barco vai afundar. E já começaram a dar ordens para pegar bote salva-vida, tentar fazer alguma coisa para tentar sobreviver. E em meio àquela correria toda, diz que uma menininha, uma criancinha,
tenra idade, estava ali brincando com as suas bonequinhas, com a sua casinha. Um desespero total em todo mundo, o barco afundando, a tempestade arrebentando, e ela calmamente brincando. E de repente passou alguém por ela e falou: menina, sai daí, vai colocar um colete salva-vidas. O barco está afundando, você não está percebendo que o barco está afundando, menina? Como é que você está tão calma aí brincando? Você não tem medo, não? E ela virou e falou assim: medo? Não, tenho não. E a pessoa falou: como que você não tem medo, menina? E ela respondeu: meu pai é o comandante do navio. A confiança era tanta no pai, que podia ter a tempestade que fosse. Estou tranquila. Quem está comandando esse navio todo é meu pai. A tempestade pode estar querendo afundar o barquinho da tua vida. Mas se Deus é teu pai, eu tenho uma palavra para você. Sossegai. Eu quero concluir minha palavra nesse momento contando uma história de Mary Ann Baker. Alguma coisa assim. Essa mulher, essa moça, ela viveu há um bom tempo atrás, já não está mais conosco, mas ela na tenra idade, ainda muito nova, ela perdeu os pais, tanto o pai quanto a mãe, para a tuberculose. Era algo que matava muito na época, né? E se não se tomar cuidado, hoje em dia também mata, mas hoje temos muito mais recursos do que na época. E ela perdeu os pais para a tuberculose, então passaram a viver ela, a irmã e um irmão. Não se passa muito tempo e o seu irmão também contrai a mesma doença, ou seja, é constatado também com tuberculose. E aí elas juntam tudo que tem, todas as reservas que tinham, o último dinheirinho que eles tinham dentro de casa, e mandaram eles para se eu não me engano, eles moravam em Chicago, se não me falha a memória, e eles conseguem mandar o irmão para a Califórnia, tudo nos Estados Unidos, porque o clima da Califórnia seria mais propício para a recuperação, para uma cura dele. Nada adiantou, o irmão também vem a falecer da mesma doença. E agora ela tem o irmão falecido, não tem como trazer o corpo para sua cidade natal, porque elas tinham gasto todas as economias para mandar o irmão para lá, e também não tinham dinheiro sequer para ir lá e fazer o sepultamento do irmão. E em meio a essa dor intensa de ter recentemente perdido pai, mãe, e na sequência, depois de gastar todos os seus haveres para tentar a cura do irmão, perde o irmão para a mesma doença, ela acaba por se revoltar contra Deus. Ela passa a não aceitar aquela situação adversa. Ela não entendia como que aquilo era possível acontecer na sua vida. Qual a serventia daquilo tudo, qual o sentido daquilo tudo. E ela começa a se revoltar contra Deus. Mas ela conta aqui em determinado momento. Ela sente uma voz mansa e delicada falando lá dentro da sua alma, dizendo para ela aquietar, para ela se acalmar, que ele estava no comando, que ele continuava sendo Deus, que ela continuava nos planos dele e que apesar de toda aquela adversidade, tudo aquilo de alguma forma ia contribuir para o bem, pois ela amava o Senhor. Então ela se arrepende, pede perdão e entra numa profundidade de relacionamento com Deus como jamais ela tinha vivido. E um dia, o musicista da Igreja Batista em que ela participava, um maestro lá, enfim, aquele que comandava a parte da música, o coral da igreja, pede para que ela selecione alguns hinos para as aulas da escola bíblica dominical. E ela diz que
um dos temas da escola dominical era esse: Cristo acalmando a tempestade. E quando ela leu aquela lição e ela meditou naquele tema, ela falou: isso tem tudo a ver com a minha vida. Porque eu enfrentei uma tempestade muito grande e quase naufraguei nessa tempestade. Mas Deus acalmou essa tempestade e hoje eu estou aqui vitoriosa. Baseado nisso, ela mesma escreveu um hino lindo e que tem servido de bênção, de fator abençoador na vida de muita gente. Quando o maestro viu, o maestro era Horatio Palmer, quando ele vê a letra daquela canção, ele imediatamente pega aquilo e coloca uma música em cima. E assim nasce um dos hinos que eu considero um dos mais lindos do cantor cristão, tão esquecido nos nossos dias, o hino 328, Sossegai. Sossegai. E a letra desse hino, eu quero ler 2 estrofes e o coro, e com isso orar para terminar. A letra desse hino diz assim: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos e podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. Uma outra parte ele vai dizer assim, o hino: mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. E aí vem a resposta de Deus na canção. As ondas da tempestade, atendem ao meu mandar. Sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. Essas águas destas tempestades não podem afundar o navio da tua vida, se Jesus está nele. O barquinho da tua vida não afunda não. Tais águas podem agitar, podem balançar, podem até querer afundar, mas não podem a naufragar. Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Pai Santo, em nome de Jesus, eu venho clamar por um santo sossego em nossas almas, em meio a momentos tão difíceis, tão tribulosos, que agita tanto o nosso coração. Vem, Deus, vem nos acudir. Nós precisamos. O mundo passa por uma tempestade tão grande e nós estamos nesse mundo como barquinhos prestes a sucumbir, prestes a naufragar, prestes a afundar. Mas cremos que mesmo essas tempestades tão adversas, de alguma forma, podem contribuir para o nosso bem, porque te amamos. Cremos que o Senhor está no controle e não permitirá algo além da nossa capacidade, porque o Senhor está no controle. Nós cremos, ó Pai, que Tu és especialista para transformar toda essa dor em motivo de alegria.
toda essa negatividade em algo positivo, toda essa maldição em bênção. Para isso, cremos que precisamos tão somente obedecer a tua voz, que nos diz em meio a tanta agitação: sossegai. Portanto, dá-nos hoje, Pai, um santo sossego, algo que seja sobrenatural, que ultrapasse a todo entendimento humano, para que possamos enfrentar e superar dias tão difíceis, Pai. Eu rogo por todos que estão me ouvindo, me vendo nesse momento, por cada família que está representada do outro lado da tela, que a tua bênção alcance com o teu sossego, com a tua paz que, de acordo com Filipenses 4:7, ultrapassa a todo entendimento. Obrigado desde já por essa santa paz que temos em Cristo Jesus, paz como o mundo não dá. Obrigado desde já pelo sossego que vem do alto para dentro do nosso coração. E que tua graça, esse favor imerecido de Jesus Cristo, que esse amor tão tremendo e imensurável de um Pai, que o poder, a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, seja sobre a vida de cada um que está me ouvindo nesse momento, seja sobre a casa, o lar, a família, a situação, e seja sobre todo o teu povo que está espalhado por sobre essa terra, desde agora e para todo sempre. Amém.